João 15, versículo 13, o título da mensagem: Eu e Jesus somos amigos. Eu e Jesus somos amigos. É o tema da mensagem hoje. Quero cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo pela internet. Muita gente mesmo, gente. É impressionante como a nossa igreja é querida por aí. Se você for ver o comentário das pessoas na internet, eu não sei se vocês conseguem ver, você vai ver como as pessoas amam a nossa comunidade. Eu e Jesus somos amigos. João capítulo 15, no verso 13, no verso 15, diz assim: Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Olha a condição para ser amigo de Deus aí. Não é todo mundo que é amigo de Deus, não. Quem é amigo é quem pratica o que ele manda. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado de amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Vamos orar a Deus. Senhor, fale conosco. Que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito. Fale com o seu povo. Fale com a sua igreja. Fale aos nossos corações. Pai, eu quero que o teu Espírito possa nos conduzir a um nível profundo. Algo profundo do Senhor aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Os judeus nunca tiveram Deus como amigo. Eles ostentam o posto de ser o povo de quem Deus é Deus. Mas eles sempre creram em um Deus vivo, mas nunca tiveram um relacionamento com Deus. O Deus dos judeus, ainda até hoje, é um Deus distante, um Deus impessoal. O Deus do cristianismo na realidade, ele tem que ser um Deus de perto, não um Deus de longe, um Deus pessoal. O Deus dos judeus não habita neles. O Deus dos judeus está do lado de fora. E eles veneram ele, sabendo que está vivo, mas com total impessoalidade. O Deus dos cristãos habita neles. Mas eu quero aqui nessa noite fazer a você algumas perguntas. Você é amigo de Deus? Você tem um relacionamento de amizade com Deus? Você é um religioso como um judeu? Crê em um Deus vivo, mas o trata como se ele estivesse morto? As outras religiões têm um Deus morto, mas o trata como se estivesse vivo. Alguns no meio cristão têm um Deus vivo, mas o trata como se ele fosse morto. O Deus que você serve pode ser considerado também seu amigo? Qual é o nível de relacionamento hoje, agora, nesse momento, que você tem com Deus? Se você pudesse classificar de 0 a 10 o seu relacionamento com Deus, qual a nota que você daria? A religião organizada, meus irmãos, é credo. A religião organizada é dogma. Mas o cristianismo é relacionamento. E o cristianismo ainda indica que Deus quer ser amigo do homem. Ele quer se relacionar com você. Mas o que nós precisamos ter para que o ser mais importante do universo
seja também nosso melhor amigo. O que precisamos fazer? Existe entre céu e terra o ser mais importante que existe no universo. A Bíblia inteira vai mostrar que esse ser quer ser amigo pessoal e se relacionar com o homem. Entre céu e inferno, a inspiração mais empolgante não é a de ter um carro, ou até mesmo de ser curado, ou de casar, ou ter uma família transformada, mas eu creio que a aspiração mais empolgante é de ter a possibilidade de se tornar amigo de Deus. No Velho Testamento, Deus chamou apenas, você vê como que é raro ser amigo de Deus, que no Velho Testamento Deus chamou apenas 2 homens de amigo. Você não vai encontrar no Velho Testamento outras pessoas sendo chamadas de amigos. Apenas 2 homens no Velho Testamento foram chamados de amigo. No livro de Crônicas, no seu segundo livro de Crônicas, capítulo 20, no versículo 7, nós lemos assim: o nosso Deus, que expulsastes os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e destes para sempre aos descendentes do seu amigo Abraão. O primeiro homem no Velho Testamento a ser chamado amigo de Deus, então, foi Abraão. O segundo homem está registrado em Êxodo capítulo 33, no versículo 11, diz o seguinte: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Meu Deus, que coisa linda. Ô, inveja. Inveja santa, viu, gente? Essa inveja não existe, mas a gente inventa. Ou seja, existiu no Velho Testamento 2 homens que foram chamados de amigo. Um deles é Abraão, o outro é Moisés. Agora, eu quero que você observe que essa intimidade, tanto de Deus e amizade de Deus com Abraão e de Deus com Moisés, ela é demonstrada por Deus e não por Abraão e Moisés. Sabe o que é interessante na amizade que o homem tem com Deus? É que Deus que tem que se sentir amigo deste homem, e o homem ainda continua se sentindo servo dele. Isso significa que Deus vai procurar esse homem e irá ter uma comunicação e se sentir amigo desse homem. Olha que luxo! O que fez, meus irmãos, esses homens, Moisés e Abraão, serem reconhecidos por Deus como seus amigos? O que fez Deus querer ser amigo de Moisés e ser amigo de Abraão? Abrir a sua vida, abrir a sua soberania, para inclusive prestar contas para Abraão. Quando o Senhor visitou a casa de Abraão teofanicamente, ele se escondeu num corpo, Adonai. Ele disse, quando ele saiu para ir a Sodoma, ele disse: não ocultarei de Abraão, meu amigo, o que farei em Sodoma. Deus quis prestar contas a Abraão o que ele iria fazer em Sodoma. Ele não precisava. Mas o que fez Moisés e Elias serem chamados homens, amigos? Abraão, ele foi um amigo de Deus tão tremendo, que Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, você é minha propriedade particular, você é meu peculiarmente. Deus está querendo dizer, é como se você fosse minha escova de dente. Só eu que uso você. Você é meu e de mais ninguém. Para nós entendermos o que fez Abraão e Moisés serem chamados amigos de Deus, primeiro nós vamos saber o que eles não eram para merecer tal posto. Vamos usar essa regra. Falando
vamos ver o que eles não foram. Primeiro, não foi o que eles eram ou representavam que fizeram deles se tornarem amigos de Deus. É claro que à medida com que esses dois homens iam andando com Deus, eles foram se tornando santos profetas, mas até então eles não eram. Eles eram falhos como nós, e talvez até mais. Primeiro, Abraão. Quem era Abraão? Por que Abraão foi amigo? Porque ele era bom? Vamos ver. A Bíblia diz, em primeiro lugar, que Abraão era mentiroso, e dos piores. Em Gênesis 12, no versículo 11 ao versículo 20, nós vemos então Abraão mentindo para receber os favores de Faraó. Nos versos 10 ao versos 20, nós leremos as narrativas das suas mentiras. Vamos abrir Gênesis 12. Do verso 10 ao verso 15, ao verso 20, diz assim: contudo sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã, e Abrão desceu para o Egito para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimentos assolava a terra. Versículo 11. Quando estavam chegando ao Egito, ocorreu Abraão propor a Sarai, sua esposa. Olha o que Abraão falou para a mulher dele, gente, que homem louco. Escuta com atenção, tu és uma mulher muito bonita. Portanto, quando os egípcios contemplarem a tua beleza, se alegrarão. É a mulher dele, e me matarão, querendo ter você. Verso 13, sendo assim, olha o que Abraão fala para Sarai: suplico-te, dizes que és minha irmã. Eu bato no homem desse. Se o seu marido falar isso para você, o que é que você faz com ele, Márcia? 6 anos, Demir. Fala que você não é minha mulher. Fala que você é minha irmã. Olha aí o profeta Abraão, já vamos lá. Para que me tratem bem por consideração a ti, e por tua causa conservem também a tua vida. Veja, Abraão propôs que Sarai mentisse, que aquela mulher linda fosse a irmã dele, por vários motivos. Primeiro, porque ele não queria morrer. Segundo, porque ele queria ser bem tratado por causa da irmã gatinha que ele tinha. Profeta, homem de Deus. E o que acontece com o Egito? Chegou ao faraó a notícia que chegou um homem hebreu lá com uma irmã muito linda. O que o faraó fez? Traz ela para mim que eu quero ela. Quando o faraó pegou Sarai, vestiu Sarai estava linda, Abraão ficou quieto. Sabe o que Abraão fez? Nada. A mulher dele quase dormiu com o faraó, e o que ele fez? Nada. Foi Deus que incomodou o faraó, empetecou a vida de faraó, assustou o faraó. Faraó que chamou Abraão e disse: você quase trouxe desgraça para o nosso reino, mentindo que essa mulher era sua irmã. Então Abraão, além de mentiroso, ele era medroso e covarde. Agora você começa a perceber que Deus não se achou amigo de Abraão pelos méritos de Abraão. Não é porque ele era santo ou perfeitinho, não. Nós estamos equivocados com os critérios de Deus. Esses dias eu estava, não sei aonde, o rapaz disse: pastor, eu acho que Deus está decepcionado comigo. Falei: por quê? Você acha que Deus tem expectativa em você para se decepcionar com você?
Deus nunca vai se decepcionar com você, porque Ele tem zero de expectativa com você. Deus conhece você. Deus sabe o que você faz. Ele sabe o que você fará. Então tira da sua cabeça que Deus entra num quartinho triste dizendo: eu estou triste com fulano. E como disse, a aproximação de Abrão, à medida que Abrão ia andando com Deus, ele foi se transformando em um grande profeta e patriarca. Um homem mentiroso, covarde, medroso, se tornou pai de uma nação. Porém, não foram as qualidades de Abrão que fez o Senhor considerar amigo dele. Então o que foi? Por que Deus era apaixonado nesse homem chamado Abrão? Eu quero dizer a você, irmão, que isso é minha crise até hoje. Ou eu tenho hora que eu tenho que parar de ler a Bíblia. Hoje eu estava estudando todo o livro de Gênesis, onde surgiu a mensagem. Eu comecei a chorar, sentado, e falei: Senhor, o Senhor está brincando comigo, não é possível. Eu já preguei isso 1001 vezes e ainda não encontrei resposta. Por que o Senhor olha para a cara de uma pessoa que não presta, é assassino, bandido, e fala: eu gosto desse cara? Olha a vida de Abrão, gente. E essa maldição da mentira foi passando para os filhos dele. Isaac também era mentiroso. Jacó, trapaceiro. O camarada enganou o próprio irmão, gente. O camarada dava nó em pingo d'água, rasteira em cobra. Isaac, então, nem vou contar o que Isaac aprontou. Você vai começar a escandalizar com os profetas da Bíblia. Não tem uma racinha mais cruel e mais tinhosa e mais venenosa no mundo do que o judeu. É uma racinha ruim, fingida. Os verdadeiros loucos do mundo são os judeus. Por qualquer coisa quer matar os outros. Eu vou te mostrar aqui. Agora nós veremos por que Deus olhou para Abraão e o considerou amigo. Primeiro, Abraão não era santo, era cheio de falhas e pecados, até mais que nós. E eu falo de desvio de caráter. Mas Abraão obedeceu cegamente a Deus. O primeiro texto que nós lemos: se vocês me obedecerem, eu vos tratarei como amigos. Aqui está o segredo. Em Gênesis 12, do verso 1 ao verso 4, vamos ler assim: então veio o Senhor a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige a uma terra que eu ainda te mostrarei. Pirou. Verso 2: eis que farei de ti um grande povo, e te abençoarei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Deus está falando: Abraão, eu vou fazer de você uma pessoa famosa. Fama não é pecado, porque isso é engrandecer o nome. Pecado é se embebedar com a fama. Verso 3: só que eu não posso buscar fama. É o Senhor que engrandece o nome do homem, não o homem que se engrandece. Verso 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos da face da terra. Olha o verso 4. Então partiu Abrão como mandou o Senhor. Espera aí, gente. Abraão estava em lugar nenhum, fazendo nada. Aparece uma voz dizendo: eu sou Deus, vaza. Para onde? Não é de sua conta. O segredo de Abraão está aqui. Abraão não perguntou: para onde eu vou, como vou viver lá e quanto vou ganhar. Ele simplesmente foi. Que loucura.
não foi sozinho do tipo, eu vou sozinho, porque se não der certo, eu não tirei ninguém de casa. Ele pegou uma multidão, mais seu sobrinho, mais todos os rebanhos, servos e servos, falou, vamos embora, todo mundo feito doido, ouvi a voz de ninguém, ninguém apareceu para mim, eu só ouvi uma voz, eu só sei que eu tenho que ir para algum lugar que eu não sei onde é. Você seguiria um homem desse? Então Abraão sai da casa de seu pai e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E Deus falou, à medida com que você for andando, eu vou falando. Deus não dá satisfação. E o que Abraão fez? Pois bem, eu vou dizer a você o que Abraão fez. Primeiro, ele perguntou, Senhor, para onde eu vou? Segundo, ele perguntou, quanto eu vou ganhar? Terceiro, como eu vou viver nessa terra? Foi isso que Abraão fez? Não, nada disso. Não houve pergunta nenhuma de Abraão para Deus. Ele apenas obedeceu cegamente e incondicionalmente. Deus não deu satisfação para Abraão. Deus não disse para onde ir, apenas disse, comece a andar, dá a linha. Taca-lhe pau nesse carrinho, Abraão. Deus não disse como ele iria viver. Deus apenas mandou e contava, esperava que Abraão iria obedecer. Irmão, Deus não deve satisfação. Quando ele manda, obedeça. Então, em segundo lugar, o que fez de Abraão amigo de Deus? Ele creu cegamente em Deus. Abraão não tinha filhos. Isso aqui é tremendo, irmão. Falar desses dois homens me deixa em crise. Que Deus me dê controle aqui nesse culto. Porque eu não consegui me controlar preparando a mensagem. Esses homens me deixam em crise. Abraão não tinha filhos. Nunca poderia ter. Sua esposa era estéril. Aí esse mesmo Deus que não dá satisfação, manda ele para lugar nenhum, para coisa nenhuma, não dá satisfação, vai, vira para ele e fala o seguinte, você vai ser pai. Pirou. Eu acho que ele bebeu um chá de cogumelo e falou, eu estou vendo coisa. Como assim você é pai? Peraí. E o que Abraão fez de ouvir que vai ser pai? Mesmo não podendo ter filho, ele riu? Ele disse impossível? Ele creu. Diz o apóstolo São Paulo em Romanos capítulo 4, no verso 18, Paulo faz uma exposição sobre Abraão. O que ele fala sobre Abraão? Paulo fala em Romanos, Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Peraí, mesmo tudo dizendo não, é impossível, Abraão creu. Isso é fé. Paulo continua, sem desanimar na fé, reconheceu que o seu corpo físico perdeu a vitalidade. Na linguagem do pastor Hernandes Santos de hoje, virou mochiba. Pois ele já não... Olha a idade de Abraão e ele crendo que ia ter filho. O problema não é ter filho, o problema é fazer filho com 100 anos, gente. Porque ter filho você tem, pode adotar. Mas vai fazer um com 100. Tem gente que já não faz com 30, com 50. E não é porque é estéril, não. É porque não consegue. E ó, eu falei, aqui é a igreja que cura esterilidade de todo mundo. É impressionante, eu libero filhos para todos que querem filhos aqui esse ano, em nome de Jesus. Receba, quem quer vai receber filhos, vai engravidar. Agora, a fé sem as obras é morta, viu? Paulo vai falar assim, pois Abraão já contava cerca de 100 anos de idade, e também Sara com 90 anos. Espera aí, gente, como que uma mulher de 90 anos vai falar assim, Deus disse que eu vou ficar grávida? As pessoas não entendem.
Na realidade eu tenho percebido, e nós vamos ver isso aqui na escola de cura, que 90% da igreja não tem fé, não sabe o que é fé e nunca teve fé. Isso é fé. Isso é fé. Ter fé com dinheiro no banco é fácil. Ter fé sem dinheiro no banco é fé. Mas mesmo considerando tudo isso, porque veja bem, Paulo está dizendo que Abraão não falava, não quero nem pensar que eu tenho 100 anos e minha mulher 90. A Bíblia diz que ele considerava isso. Diz assim, e mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometeu, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que Deus era poderoso para realizar o que ele tinha prometido. E eu vou te dizer, Abraão não tinha Bíblia para ler. Abraão não tinha profeta para pregar. Abraão é o começo do evangelho de Deus. Nem a lei existia. Abraão já sabia que tinha que dizimar. Ninguém pregou para Abraão. Foi o próprio Deus que evangelizou Abraão. Irmão, quem é seu pai na fé? Deus. Todo mundo tem pai na fé. Quem me ganhou para Jesus, quem me batizou. Mas o de Abraão é o próprio Yahvé. Ele tem inveja. Ô papai, é pecado ter inveja de Abraão. Nosso problema, irmãos, é que nós não temos fé. Crer em Deus é crer no que Deus diz. Fé em Deus é fé na palavra de Deus. O que Deus fala é fé em Deus. Abraão não via Deus, mas ouviu Deus. Abraão teve teofanias de Deus comendo na sua casa, e ele sabia quem estava falando. Eu não sei quem disse, Abraão, aquele é Deus, ninguém disse, mas Deus se apresentou para ele, e ele obedeceu. A Bíblia diz que essa atitude de Abraão, de fé cega, sem questionamento, sem murmuração em Deus, fez Deus se impressionar com Abraão. A Bíblia vai dizer que isso foi-lhe creditado. Deus pôs como crédito. Deus levou essa obediência de Abraão em grande consideração. Isso nos ensina que o nosso nível de confiança em Deus, no que Ele diz, no que a Sua palavra diz, conta muito como crédito ao nosso respeito perante Deus. Cada palavra que eu obedeço, Deus credita e coloca como crédito na minha conta com Ele. A Bíblia diz que a obediência de Abraão foi-lhe creditado como justiça, como boa obra. Nosso problema é que nós queremos ser amigos de Deus, mas duvidamos do que Ele fala. Não, pastor, eu não duvido de Deus. Não duvida falando, mas duvida com atitudes. Colocamos em descrédito as suas promessas para nós, quando essas demoram. Cada vez que você fala, por que Deus isso, por que Deus aquilo outro, por quê, você está reclamando, murmurando, e você está mandando a seguinte mensagem para Deus: você não tem palavra, você promete e não cumpre. É isso que Deus entende. Mas nós nos esquecemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele cumprirá tudo que Ele prometeu em nossa vida ao seu tempo e quando Ele achar que deve cumprir. Pare de reclamar. Espere Deus fazer. Como reagimos ao tempo de Deus e a demora do cumprimento da sua promessa em nossa vida determinará o nível de amizade que eu terei com Deus. Se será uma amizade pessoal, de amigos, ou de empregado e empregador, de servo e patrão.
É como eu respondo ao tempo de Deus que determina o nível de confiança entre eu e de amizade entre eu e ele. Quando você não entende o momento que Deus está fazendo para você, o que Deus está fazendo agora é esse momento, absorva, glorificando, Senhor, vai passar, mas eu te louvo, eu entendo. Você está mandando a seguinte mensagem para Deus: você não está controlando direito a minha vida, você não está comandando direito a minha vida, eu estou sofrendo, você não está vendo isso? Você está dizendo, você não tem palavra. Você está dando a Deus um diploma de atestado de incapacidade. Foi assim, meu irmão, que o nível de confiança entre Abrão e Deus foi aumentando. Deus falava, Abraão obedecia. Deus falava, aí a confiança de uma amizade com a outra foi aumentando, um com o outro com um. Até a Bíblia diz eles se tornarem grandes amigos. A amizade com Deus é uma coisa muito preciosa. Ela não pode vir de qualquer um. Ela tem que vir de gente que entende, de gente obediente. O segundo personagem que o Velho Testamento chama de amigo é Moisés. Falar de Moisés é me dar crise. Realmente, eu quase não consigo falar desse homem. Não por causa dele, mas como ele entendeu Deus. Como Moisés viu a Deus é peculiar. Por que Deus contou com Moisés? Por que Moisés foi chamado amigo de Deus? Deus olhou, Deus era tão louco com Moisés que Deus falou assim para Miriam e Arão. Quando eles questionaram, porque Moisés se casou com uma mulher que não era israelita, eles questionaram, e diga-se de passagem, eles tinham razão. Deus falou assim, com vocês eu mando recado. Com Moisés eu falo face a face. Eita, que vergonha. Em outras palavras, fica quietinho aí vocês, viu? Fica na sua. E Deus ainda falou para Arão e Miriam, com Moisés eu falo face a face como alguém fala com um amigo. Não é só Deus e servo, Moisés é meu amigo. O escritor Lucas, em Atos, faz uma exposição de Moisés, em Atos 7, do verso 20 ao 29, e Lucas fala assim de Moisés. Foi naquela época que nasceu Moisés. Ele era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Entretanto, quando teve de ser abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. E assim, Moisés foi educado em toda a sabedoria egípcia e tornou-se um homem poderoso em obras e em palavras. O que isso indica? Primeiro, indica que os valores de Moisés não eram os valores hebreus, eram os valores egípcios. A Bíblia diz que ele foi educado à sabedoria egípcia, então ele era um pagão. Moisés até então tinha outros deuses. Ele era depravado, sanguinário. Ele foi indicado sobre a ótica egípcia. Isso indica que nós temos, a Bíblia não diz isso, mas hipoteticamente falando, grande chance de Moisés ter todos os costumes e a moral egípcia incrustada nele. Por isso que Moisés precisou de 40 anos para morrer o ego, que ele tinha muito dentro dele. Mas tem algo ainda pior em Moisés, para você ver que Deus não considerou Moisés amigo pelos seus valores e a sua moral. Em Atos 7, 23, diz o seguinte, Lucas fala, quando completou 40 anos, Moisés agora já sabia quem ele era, decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e fez o quê? Vingou-se matando o egípcio, assassino e vingativo. Agora olha o verso 26, isso não é o pior. No dia seguinte,
Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando, agora é hipócrita também, e tentou reconduzi-los à paz, argumentando. Moisés, um dia antes, tinha acabado de matar um homem e enterrar. Olha o que ele fala para os irmãos: homens, vocês sois irmãos, porque agridem um ao outro. Todavia o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres assassinar-me como fizeste ontem com aquele egípcio? Não tem nada que fique escondido. E o que Moisés fez? No verso 29, ele foi reparar o erro, ele foi fazer isso. Ele era terrível. No verso 29 diz: ao ouvir Moisés essas palavras, fugiu. Profetão, o maior profeta aí, legislador da Bíblia. O que nós aprendemos com isso? Quem era Moisés? Vingativo, assassino, não tinha caráter, pois matou, enterrou, depois agiu como se nada tivesse acontecido. Moisés era um fujão, porque ao invés de encarar o problema, ele foge. Então Moisés era assassino, tudo de pior tinha nesse homem. Eu nem vou falar de Davi, só vou falar desses dois. Se eu falar de Davi, aí a gente desvia. Você iria na igreja do pastor Davi, a missionária Betseba? Oi, qual a igreja é do pastor Davi com a irmã Betseba ali, aquela piriguete? Tá certo, irmãos, que tudo que aconteceu na vida de Moisés e de Abraão estava no plano de Deus, mas não tira o peso de que Moisés era um mau caráter, assassino, terrível. Estava no plano de Deus ele fugir para ir Midian? Estava, mas ele fugiu como bandido, como assassino, mau caráter. Mas Deus chamou ele de amigo. Quando nós lemos em Êxodo 33 e 11, aí isso aqui eu entro em parafuso, eu vou dar um desmaio aqui agora. Diz o seguinte: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Irmão, eu nunca matei ninguém na minha vida. Eu nunca dei minha mulher para ninguém, para encontrar favor, ou por medo, alguma coisa. Nunca menti, que aquela mulher não é minha mulher, não. Se você me ver do lado de uma morena, pode separar que é briga. Vocês sabem muito bem, minha mulher é loira. Mas o que Abraão e Moisés têm em comum? Porque esses homens eram amigos de Deus. O que fez Deus olhar para Moisés e Elias e falar: eu amo vocês. O que fez Deus olhar para esses homens e dizer: é com vocês que eu estou com Deus. Gostava de gastar tempo com Moisés e Elias. Tudo bem, Abraão, asa daqueles. Por quê? Primeiro, porque Deus considerou Moisés e Abraão amigos. Primeiro, eles aumentaram o padrão de confiança entre eles e Deus. As atitudes de Moisés e Abraão foram fazendo Deus acreditar e considerá-los como amigo. Como eu disse, esses homens começaram mal, mas terminaram bem. Para Deus não importa muito como você começou sua vida, importará como você terminará ela. O fim é mais importante que o começo. Eles começaram mal, mas esses homens, à medida que eles estavam andando com Deus, eles foram se tornando íntimos, eles foram se tornando amigos a tal ponto de Deus considerar. Não é eles: Deus é meu amiguinho, a galera cantando, eu tenho intimidade com Deus, sandália, não sei o que, pantufa. Não é nada disso. É Deus que dizia: é eu que sou seu amigo, é eu que tenho intimidade com você. Em Êxodo 33 e 12,
vamos ver o nível de amizade e confiança entre Deus e Moisés, para você ficar em crise. Isso aqui é para ler e chorar. Olha o nível de amizade e confiança que um homem conseguiu ter com o Criador dos céus e da terra, o ser mais lindo, mais tremendo e mais importante. Eu não estou falando de Bill Gates, de Steve Jobs, eu não estou falando do ator famoso, eu estou falando de Deus. Não estou falando do Neymar, o Neymar me segue no Twitter, eu estou falando Deus seguiu Moisés no Twitter. Se fosse hoje, Deus iria pedir um convite para ser amigo do Facebook de Moisés. É isso que eu estou falando. E Deus iria curtir tudo que Moisés escrevesse. Lá com a mãozinha, curto, gosto, meu amigo. Deus iria falar, eu vou te seguir no Instagram. Em Êxodo 33:12, vamos ver o nível de confiança entre Deus e Moisés. Olha aí. Moisés argumentou diante de Yahvé. Moisés falando com Deus. Tu dissestes, faze subir este povo, mas não revelastes a quem mandarás comigo. Isso aqui me deixa doido. Maluco. Contudo dissestes, olha o que Deus falou para Moisés. Conheço-te pelo teu nome, e encontrastes graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais, e continues sendo agraciado por tua misericórdia. Moisés não esperava que Deus fosse com ele, esperava que Deus mandasse um anjo. Moisés falava, quem que o senhor vai mandar comigo? Moisés não esperava tanto. Olha o que Deus fala para Moisés, verso 14. Ao que Yahvé lhe respondeu, eu mesmo, pessoalmente, irei com você. Não vou mandar um anjo, sou eu, Moisés, seu amigo. Eu mesmo, pessoalmente, irei com você e te darei descanso. E aí Moisés responde, olha o nível de comprometimento. Gente, olha o nível de amizade um com o outro. Se não vieres tu mesmo, não me tire daqui. Você vê que pode um homem ter um nível de amizade com Deus. Você vê que Deus não pode, não quer e não deve ser um Deus de longe. Ele tem que ser um Deus de perto, um Deus pessoal, um Deus vivo, um Deus amigo, bacana, um Deus, um indivíduo lindo, maravilhoso. Eu quero isso. Eu não sei como eu vou conseguir isso, mas eu quero. Nem que seja nos últimos dias da minha vida. Esse é o meu desespero. E sabe por quê? Porque Moisés não era melhor que eu, nem Abrão. Nós podemos alcançar isso. Nós podemos encontrar esse Deus lindo. Eu só preguei essa mensagem uma vez, por isso que eu nunca tentei pregar de novo, porque eu não consegui terminar ela da primeira vez. Essa é a minha crise. Eu mesmo, não é um anjo, eu mesmo
pessoalmente irei com você e te darei descanso. E Moisés diz: se tu mesmo não vier, eu não vou sair daqui. Como eu quero isso. Esses homens, eles não toleraram Deus. Eles não tiveram um relacionamento impessoal com Deus. Não era um relacionamento de interesses. Esses homens queriam era Deus. Eles tinham tudo que Deus pode dar a um homem, mas eles queriam era Deus. Veja mais um pouco do diálogo de confiança entre Moisés e Deus, no verso 17 ao 23 de Êxodo 33. Olha o diálogo. Moisés então suplicou a Yahvé: rogo-te, reveles a tua glória. Espera aí. Alguém nessa terra presenciou mais milagres e maravilhas que Moisés, gente? Ninguém. Moisés sabia o que havia por detrás de cada milagre, prodígios, tudo que Deus pode fazer. Moisés viu e Deus fez através dele. Mas ele sabia que por detrás daquelas bênçãos, daqueles milagres e maravilhas, tinha alguém pessoal, maravilhoso e lindo que fez tudo aquilo. Ele não podia ser indiferente a essa grandiosidade. Ele disse: como? Ele transformou água em sangue. Ele abriu o mar. Ele disse: eu quero saber dele. Diferente do povo de Israel, que na mesma época de Moisés se acostumou com os milagres e começaram a desprezar a Deus, trocando Deus então por um bezerro de ouro. Moisés não, ele foi mais fundo. Após viver todas as maravilhas, ele foi atrás de Deus, não atrás de um bezerro. Ele subiu a montanha e disse: agora eu quero é você. Agora eu quero tocar na sua face. Agora eu quero é te ver. Agora eu quero é o Senhor. Chega de mar se abrir. Chega de água da rocha. Chega de água transformar em sangue. Eu quero é quem fez isso. Eu quero é o Criador. Eu quero é esse ser supremo. Eu quero ver Ele face a face. A sua beleza. Ele falou numa sarça, tudo. Mas agora eu quero vê-lo. Ele estava disposto a colocar a sua vida em risco, porque quem vê Deus morre. Quantos hoje estão trocando Deus por uma espécie de bezerro de ouro? Eram pobres, Jesus prosperou. Eram doentes, Jesus curou. Estavam com suas famílias destruídas, Jesus restaurou. Agora, com o emprego que Deus lhe deu, eles não têm mais tempo para Deus, porque tem um bom trabalho. Bezerro de ouro. Com a cura que Deus lhe deu, eles trabalham tanto, viajam tanto, que sequer podem vir cultuar a Deus. Bezerro de ouro. Licença que o fio caiu lá e já está quase arrebentando. Pronto, com a família restaurada, essas pessoas passam a ter uma vida social, cheia de tantos compromissos sociais e familiares, aniversários, viagens, férias, feriados, praia, que ficam meses sem cultuar ao Senhor. Bezerro de ouro. Não tem nada contra férias, gente. Vai por mim, de verdade, vai com Deus. Eu quero ter essa chance, porque hoje eu tenho a igreja, tenho a missão e tenho as viagens. Não consigo tirar 3 dias. Fico morrendo de inveja de você, que vai e volta vermelhinho assim. De pimentão. Mas temos que tomar cuidado, que esses podem se tornar nossos bezerros de ouro. Plantar uma vinha e se embebedar com ela. E aí sabe o que começamos a fazer? Passamos a desprezar o Senhor.
Passamos a ser indiferente a Ele. Passamos a nos esquecer dEle. Cuidado. Cuidado. Houve um tempo no meu ministério que as publicações do Senhor, a obra do Senhor, se tornou o meu bezerro de ouro. E o que te rouba Deus, Ele vai tirar de você. Seja família, seja emprego, seja igreja, seja tudo. Aqui está o segredo. João 15, 13, do verso 15. Quero aplicar isso na sua vida, deixa aberto. Johnny, pode vir aqui. Volta em Lucas e João, né? A minha esposa, perguntaram para ela uma vez: por que Deus usa tanto o seu marido? Não tem ninguém que te conhece melhor que sua esposa. Ninguém. Só Deus te conhece mais do que a esposa ou mais que o marido. E eu só ouvindo. A resposta dela foi: Deus ama o coração dele. Eu sei que tem pessoas apaixonadas por Deus, mas talvez eu ache difícil encontrar alguém mais do que eu. Eu tenho uma fome que eu não sei quando ela será saciada. Olha o que Jesus fala em João 15, no verso 13 ao 15. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Aí Jesus impõe a condição para ser amigo dele. Vós sois meus amigos. Todo mundo pode ser amigo de Deus? Não. Quem pode ser amigo de Deus? Se praticais que eu vos mando. Aí agora ele vai dar uma... O que acontece quando você pratica o que ele manda? Já não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado de amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai compartilhei convosco. Aqui está o segredo: vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu mando. Pai, me ajuda. Aqui está o nível de amizade e confiança entre um homem e Deus. Ele vai mandando e você vai obedecendo, e o nível vai aumentando. Aí daqui um pouco é Ele que te considera como amigo. Hoje, olha para mim, agora, como está o seu nível de amizade com Jesus? Há um texto em Daniel que me deixa em crise. Daniel era um profeta na Babilônia, e ele discernia os sonhos e visões dos reis. Até que muitos anos depois veio um outro rei que não conhecia a história de Daniel e teve um sonho. Vocês sabem, o sonho da estátua. Então, um sátrapa lá falou assim: tem um moço lá que revelava, e Daniel já estava velho, que revela sonhos e visões. O rei falou: chama ele. Quando Daniel chegou, sabe qual foi a pergunta do rei para Daniel? Você é o mesmo Daniel de sempre? Meu Deus, gente, isso é muito sério.
Olha o que o rei está falando. Você não mudou nada, você ainda é usado. O tempo não te mudou. Eu te pergunto, você ainda é cheio do Espírito Santo quanto você foi antes? O seu amor pelo Senhor ainda hoje é maior ou intenso como era antes? Você está tão cheio de Deus quanto foi um dia? A sua amizade com Deus cresceu ou se tornou algo religioso? Você sabe que Ele vive, mas o trata como morto. Você é amigo de Jesus, pessoal? Ou a sua fé se baseia apenas em letras, dogmas, credos ou até mesmo interesses? Nós temos que nos aproximar do Senhor. Em Tiago 4:8, o Senhor diz o seguinte: olha o nível de amizade. Achegai-vos até mim, e eu me achegarei a vós. Repita isso. Achegai-vos até mim, e eu me achegarei a vós. Sabe o que esse texto está dizendo? A sua amizade com Deus depende só de você, e não de Deus. É nós que determinamos o nível de relacionamento que temos. É o discípulo que determina o nível de intimidade que ele tem com o discipulador. É o servo que determina o nível de relacionamento que tem com o Senhor. E é o discípulo de Jesus que determina. Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês são meus amigos. E eu concluo aqui dizendo o seguinte: invista no seu relacionamento com Deus. Olha para mim. Queira ser amigo de Deus. Trocando em miúdos, Ele é o grande caçador, que a Bíblia diz que é Ele que está à procura. Queira se encontrar com o Criador dos céus e da terra. Você não tem noção o tesouro que tem escondido no coraçãozinho de Deus. Imagina Deus olhando para você, Marli, e dizendo: minha amiga, fique em pé. Eu quero que você levante a sua mão um instante. Na realidade, irmão, eu quero que você faça o que você quiser. Mas tente agora tocar o coraçãozinho do Pai. Tente. Deixe uma crise ser gerada no seu coração agora. Apaixonado pelo papai. Você pode. Demonstre interesse agora. Você pode. É um novo tempo para você, meu irmão. Você pode agora. Não fique aí morno. Aqueça agora, derrame-se perante o Senhor. Faça igual esses homens. Eles eram loucos por Deus, malucamente apaixonados. Fale com o Senhor. Peça perdão por tanta indiferença que você tem tido com Ele. Senhor, nós clamamos agora.
nós clamamos agora. Os homens da Bíblia não eram perfeitos, nós também não. Mas eles eram apaixonados, nós queremos ser. Levanta as mãos e toque agora no coração de Deus. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração, como uma coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso, não vale a pena existir. Levanta as mãos e cante a Ele. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante, distante de ti, Senhor, não posso viver. Ele está aqui agora. Seja pessoal, não seja impessoal. Ele está aqui agora. Escuta o meu clamor. Preciso de ti. Não posso esquecer. Ele está aqui, você pode senti-lo. O que fizer, abraça Ele agora, toque nele agora, seja íntimo dele. Como alto é o céu, tuas misericórdias sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Apaga as minhas transgressões. Preciso de ti. Cante o mais alto que você puder a Ele. Distante de ti, Senhor, não vale a existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Cante o mais alto que você puder. Distante de ti, Senhor, não posso, não. Escuta o meu clamor. Tem gente aqui que anjos, que o próprio Senhor irá te visitar essa noite. Toque nele agora. Ele está aqui agora, Ele está aqui agora, Ele está aqui agora, Ele está aqui agora, Ele está aqui agora. Ame-o com palavras. Presta um culto a Ele agora, presta um culto a Ele agora, presta um culto agora. Isso, olha que lindo, Ele está aqui.